Pois chegou a hora, né? Vladimir Putin está vivendo uma guerra interna lá na Rússia. E isso pode ser o que faz transbordar o copo, vamos dizer assim, né? Que venha a causar uma série de problemas que se transforma em uma crise interna mais forte do que se pensava. Qual é o maior problema que a Rússia tem agora? A economia, isso é muito claro. Esse é o problema atual deles, mesmo sendo um país petrolífero. O preço da gasolina está disparando, as pessoas estão saindo para roubar gasolina. E há vários vídeos que mostram como os carros amanhecem nas ruas. Com a EH este. Bem, como se chama aquela tampa do combustível levantada? Alguém já foi lá e tirou a gasolina? Não acontece, né? Isso não acontecia só 3 anos atrás, né? Isso é parte da guerra e do que vivemos, mas vai além. Porque isso é um problema que não importa para ele. Tipo, se ele rouba um pouco de gasolina aqui e ali, se tem um pouco de desabastecimento, bem, isso não tira o sono dele. O que está tirando o sono de Vladimir Putin é um confronto que ele está tendo com seu principal banqueiro. Vladimir Putin está protagonizando uma troca tensa com Hermann Grass, o diretor do maior banco da Rússia, o Sberbank. Ou seja, você pode pedir o que quiser aos banqueiros, e principalmente aos grandes, mas não pode pedir que eles percam dinheiro. Então você concorda que eu diga que não é sobre isso, certo? Ou seja, a ideia é, bem, acumular, certo? Ter bem, um lucro no final das contas, né? Então aqui está chegando a um problema em que já não há mais lucro, já começa a ser um problema cada vez maior. Este é Vladimir Putin, e aqui está este senhor Hermann Grass, aí está, né? No Fórum Econômico Oriental, ele advertiu que o crescimento do produto interno bruto basicamente desacelerou para zero, e assim tem continuado desde julho até agora. Ele aponta que simplesmente o país está estagnado. Putin respondeu imediatamente, obviamente negando. Ele disse que isso não é verdade, que não é assim. Os empréstimos foram interrompidos, ele disse. Não, simplesmente o ritmo diminuiu, defendeu o presidente. Especialistas afirmam que esse choque reflete a desconexão entre o Kremlin e a comunidade financeira. Uma coisa é o que dizem para Vladimir Putin que está acontecendo, e outra coisa é a realidade. E não, ninguém gosta de dar más notícias diretamente para Putin. Putin já se envolveu em problemas antes. Querendo defender algo quando outros líderes da Rússia estão dizendo exatamente o oposto para ele? Mas, como as pessoas próximas a ele, seus círculos próximos, não querem avisá-lo do que realmente está acontecendo, então ele aparece e, digamos que com razão, diz: olha, isso não está acontecendo. Até que de repente ele percebe bem que sim, que realmente está acontecendo. Segundo os analistas especializados na Rússia, eles afirmam que esse conflito é uma demonstração de como o Kremlin está desconectado do que realmente acontece nas finanças. O economista Oles Pendezin explica o seguinte: o debate público é hoje a única maneira que os economistas têm de transmitir os problemas aos altos dirigentes da Rússia, que eles não querem ouvir. Eles vão ao debate público, rádio e televisão para explicar e expor os problemas, para que os de cima escutem, pois a informação não chega até eles. A economia russa cresceu 1% no segundo trimestre de 2025, bem abaixo do crescimento do ano anterior, que superou 4%, e agora está em 0%. Nos últimos meses, o banco estatal BTV registrou 2 trimestres consecutivos de contração. E contração, desculpe, um problema evidente. Uma contração que, não querem ouvir lá em cima. Os gastos militares absorveram 7,2% do produto interno bruto, o nível mais alto desde a guerra. Está? A guerra, ela está absorvendo esse possível ganho e levando tudo, então não há crescimento. O gasto militar absorveu 7%, mas pode ser mais no próximo ano se isso continuar. Há um déficit. O orçamento já supera 4,19 trilhões de rublos,
ultrapassando as metas do governo que tinham antes de terminar este ano. As sanções estão supostamente prestes a se expandir. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão sob pressão para fazer isso. Ambos têm se pressionado. Europa, Estados Unidos. E Estados Unidos e Europa estão se pressionando entre si, dizendo: você reduza e coloque mais sanções, e coloque mais tarifas. Reduza os negócios com a Rússia, principalmente na Europa e alguns países. E parece que o assunto está seguindo para esse lado, principalmente por isso. Bem, o caso da Polônia, com esses mísseis, esses drones lançados, o caso da Romênia de ontem, certo? E vários casos relacionados a essa guerra híbrida que está acontecendo agora mesmo. Então, se o golpe vai para a economia, nem para nenhum outro setor vai afetar a economia, e o maior problema é a economia. Pois, obviamente, é por aí que vão vir os próximos problemas. Por outro lado, mudando de assunto, então. A Romênia já confirmou que não conseguiu derrubar o drone russo que entrou em seu espaço aéreo, já que, quando estavam prestes a derrubá-lo, esse drone passou para o território ucraniano, e eles não quiseram entrar no lado ucraniano, então não conseguiram. Ele ficou quase 1 hora do lado romeno, mas no final acabou caindo supostamente do lado ucraniano. Essa é a explicação que deu o ministro da Defesa, Lunut Mostenu, que é o ministro da Defesa romeno. Ele disse que 2 F-16 decolaram para interceptar o drone. Eles estiveram muito perto de abatê-lo, diz ele. Mas em um certo momento o drone virou em direção à Ucrânia e então tiveram que cancelar o abate, essa ordem. Também outro ataque chamou muita atenção hoje. Isso aconteceu em uma fábrica de metal chamada Metafrax Químicos. Isso é na região de Fern ou de Perm, lá em... como se chama? Na Rússia, não é? Da fronteira onde está a Rússia, só para termos uma ideia, dessa fronteira são 1.800 quilômetros. Sim, realmente surpreendente. Então, até onde estão chegando os ataques? Se observarmos, este é o mapa, né? Esta é a zona que teria sido atacada. E aqui está a Ucrânia, 1.800 quilômetros. Imaginem só, né? Já estamos falando de Monterrey até Cancún, por aí, né? Ou seja, um míssil, um drone da Ucrânia. Desde os que eles lançaram até esse ponto. Vamos aos detalhes do que se sabe até o momento. Na Ucrânia foi lançado um novo ataque com drones contra a infraestrutura crítica na Rússia. Desta vez, a uma distância recorde de 1.800 quilômetros da fronteira. O alvo era a fábrica química Metafrax Química, localizada em Gubka, em Perm, na região de Perm, no extremo oeste russo. Segundo confirmam as fontes de inteligência da Ucrânia, o ataque ocorreu no dia 3 de setembro, por volta das 21h20, conforme informou o governador regional, Dmitry Makolin, embora sem revelar o nome da empresa, de acordo com o que foi relatado. Além disso, outro ataque que ocorreu hoje foi contra Krishny, uma das refinarias mais importantes localizadas em Leningrado. O Estado-Maior ucraniano informou que o ataque envolveu drones, sistemas não tripulados e operações especiais ucranianas. O governador Alexander Drozvenko confirmou que 3 drones foram abatidos, mas os destroços provocaram um incêndio na planta. Não há relatos de feridos, e sabe-se que esse local tem capacidade para processar 355 mil barris por dia. Essa é outra das estratégias que a Ucrânia tem colocado em prática, que é atingir o petróleo, porque diretamente também atinge o fluxo de gasolina e combustíveis, os militares, mas também a economia. Outro problema está sendo acrescentado de forma cada vez mais contundente para a Rússia. Um problema econômico, porque sua principal fonte de renda está afetada em 1/5. Mas esse problema poderia aumentar.